Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 1988, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, e chegamos ao artigo 39, parágrafo 9º da Constituição Federal, parágrafo resultante de recente emenda constitucional, a emenda 103, que tratou da reforma da Previdência. Muito bem, o título da aula diz o seguinte: vedação à incorporação de vantagens pecuniárias. Na leitura do parágrafo 9º, muito embora não tenha trazido uma inovação em todo o cenário jurídico, ele vai acabar com as diferenças entre municípios e municípios, estados e estados. Isto porque a maioria dos regimes estatutários pelos estados e municípios deste país já traziam essa regra. Alguns outros poucos não traziam. Então, agora presente no texto constitucional, essa regra vai valer para todos os entes federativos. Muito bem, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Texto incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Ok? Vamos fazer o nosso estudo como sempre, ponto a ponto. Primeiro você vai entender que é proibido, é vedada, é proibida a incorporação. O que o parágrafo está dizendo é que é proibida a incorporação. Ah, professor, o que é incorporação? Incorporação vem de incorporar. Incorporar é integrar, é fazer parte, é fazer com que essa vantagem ela passe a integrar para todos os efeitos a remuneração do cargo efetivo. Pois bem, é proibida então essa integração, essa incorporação, não é, professor? Sim. Incorporação de quê? De vantagens de caráter temporário. Quer ver um exemplo prático para você entender o que é uma vantagem de caráter temporário? E é o exemplo clássico que muitas das bancas usam, é o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade ele é pago em certo percentual quando o desempenho da função assim o exige. Muitas das vezes ali você tem uma pessoa trabalhando e ela está recebendo esse adicional de insalubridade. Uma vez cessado essa vantagem de caráter temporário, o que o texto constitucional diz é que ela não vai incorporar a remuneração do cargo efetivo. Ah, professor, isso acontecia ou acontece em alguns entes federativos, como o senhor falou? Sim, no prazo de 5 anos, muitas das vezes, dela incorporar. Apenas em alguns estatutos, como nós mencionamos. Mas é importante você que vai fazer a sua prova, observar o estatuto do seu respectivo concurso, seja ele municipal ou estadual, você deve observar essa situação. Bom, também não pode ser incorporada vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança, bem como também a de cargo em comissão. Meu prezado aluno ou aluna, não deixe de estudar a diferenciação entre função de confiança ou de cargo em comissão. Veja que a própria Constituição, como nós já estudamos, ela já traz uma série de diferenciações para você. Olha, o inciso 5º do artigo 37, as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inclusive, nós temos aula no canal referente a esse inciso 5º, muito importante. Bom, você vai ver que os servidores ocupantes de cargo efetivo, eles podem exercer a função de confiança. E os cargos em comissão, eles também são preenchidos com um percentual de servidores de carreira, tá? E isso é previsto em lei. Muito bem. Você deve notar que quando um servidor ele recebe a sua remuneração e passa a exercer uma função de confiança, ele passa a receber uma contraprestação, não é? Ele passa a receber uma vantagem. E aqui o que o texto constitucional está dizendo é o seguinte: essa vantagem
não vai incorporar a remuneração do cargo efetivo. Simples, não é? Vamos a um exemplo aqui para ficar mais fácil. Olha, no nosso exemplo aqui nós temos um servidor cujo vencimento básico é de R$5.000 e passa a exercer uma função gratificada, por exemplo, de chefia, e a sua remuneração é acrescida da vantagem de R$2.000. Mas também este servidor está recebendo uma vantagem de caráter temporário, qual seja ela? O adicional de insalubridade, no nosso exemplo, R$1.000, bem como um adicional por tempo de serviço no valor de R$500. Ah, professor, o que é um adicional por tempo de serviço? Muitos estatutos prevêem que após 5 anos de efetiva prestação de serviços, o servidor passa a perceber um adicional de 10% de sua remuneração. Eu só coloquei aqui para você observar ponto a ponto. Ora, é claro que aqui haveria alguns descontos, mas o exemplo ele tem apenas um cunho didático, tá? O total percebido então por esse servidor seria de R$8.500. Ora, você há de convir que a função gratificada e o adicional de insalubridade não incorpora a sua remuneração. Não vai ser levado em conta para fins de aposentadoria, bem como, passando este servidor a não exercer mais essa função gratificada ou cessados os motivos para o adicional de insalubridade, a sua remuneração pode voltar ao patamar inicial. Fácil, não é verdade? O que você deve observar também, e muitas das vezes passa despercebido, você que vai fazer uma prova mais aprofundada, você deve observar o artigo 13 da emenda 103. O artigo 13 da emenda, não é o artigo 13 da Constituição, tá? No artigo 13 da emenda diz o seguinte: não se aplica o disposto no parágrafo 9º do artigo 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. O que o artigo 13 está dizendo é o seguinte: já incorporou, não é verdade, a vantagem de caráter temporário ou vinculada ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão. Como eu falei, em muitos estatutos traz ali um lapso temporal de 5 anos. Uma vez incorporada, não se aplica o disposto no parágrafo 9º do artigo 39 da Constituição, tá? Essa ressalva, ela garante o direito adquirido e protege o ato jurídico perfeito que no tempo já foi consumado de acordo com a legislação da época, qual seja a respectiva incorporação da verba na remuneração que decorre de lei sem a necessidade de qualquer ato. Um outro ponto importante para você observar é o seguinte: o artigo 36 da emenda constitucional, não é o artigo 36 da Constituição, repito, ele traz ali no finalzinho as condições para entrada em vigor. Isso é importante? Sim, é importante, é claro. E nós vamos ver que no inciso 3º diz assim, nos demais casos, na data de sua publicação. E o texto foi publicado em 13 de novembro de 2019. Ah, professor, por que o senhor não leu o inciso 1º e 2º? Porque nós estamos tratando do artigo 39, tá? E para o artigo 39, parágrafo 9º, aplica-se a vigência a partir da data de sua publicação. Ou seja, já está valendo a regra do parágrafo 9º. Isso quer dizer que, a partir da emenda 103 de 2019, fica vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, como nós vimos, como nós lemos, como nós aprendemos. As incorporações já realizadas não podem ser atingidas pela vedação e ficam fazendo parte da remuneração do servidor, independentemente se o pedido de aposentadoria foi feito antes ou após a emenda 103. Ficou bem claro para você? Informação importante, talvez nem caia dessa maneira no seu concurso, na sua prova, mas talvez você possa passar esse conhecimento para aquele servidor que você conhece, que está preocupado com a sua aposentadoria no regime próprio. Bom, na próxima aula, artigo 40,
regime próprio de previdência social. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.